Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, ainda estou viajando aqui com a minha família para passar as festas de final de ano, espero que todos tenham passado um ótimo Natal e temos mais um Coelho News hoje aqui, quadro aqui no canal de terça, quinta e sábado. Eu quero fazer um elogio sincero à Nintendo Brasil e também uma crítica sincera e honesta à imprensa que cobre Nintendo no Brasil. Eu acho que são assuntos que a gente precisa conversar. Além disso, tem uma vulnerabilidade grande que pode afetar vocês aí no Nintendo Switch, no 3DS e também no Wii U em vários jogos, incluindo Mario Kart. É uma coisa séria que a Nintendo vem corrigindo e tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje. Então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos bacanas aqui no canal. E antes da gente começar, meus amigos, o patrocinador aqui do vídeo de hoje é a loja Trilogy Games, que tem Nintendo, tem PlayStation e também Xbox. A Trilogy Games, da última vez que eu avisei vocês, eu falei que eles estavam com o Nintendo Switch nacional também à venda no site. Agora são um dos poucos sites que tem as peças nacionais do Nintendo Switch à venda. E agora eles estão também com a mídia física nacional de Mario Kart 8 Deluxe. Aos poucos eles estão conseguindo as peças nacionais, o que é muito bom lá na Trilogy Games, tendo os produtos oficiais da Nintendo brasileiros. E vocês já podem entrar lá no site e comprar o Mario Kart 8 Deluxe nacional mais barato do que em outros grandes sites como o da B2W, Americanas, a Amazon e etc. Como já é de costume na Trilogy Games, tá bom? Eles estão com uma pequena promoção de final de ano aqui no site também, com um bom preço para o Nintendo Switch Lite cinza, e as edições especiais caíram de preço também, como aqui a do Pokémon Scarlet e Violet, que estava bem mais cara, agora abaixou o valor, e as mídias físicas de Persona 5 Royal e o Ring Fit Adventure a um ótimo preço aqui, que é um dos jogos mais vendidos de Nintendo Switch, é um jogo que eu recomendo pra caramba pra quem quer se exercitar. Então na hora de comprar o seu Nintendo Switch ou um jogo, galera, dá uma olhada na Trilogy Games, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Eles têm as mídias físicas aqui, ó, várias delas ao preço mais baixo do que a mídia digital, e vocês podem encontrar também PlayStation e Xbox, links aqui na descrição. Parabéns, Nintendo! A gente sempre traz as críticas à Nintendo aqui no canal. Normalmente no Coelho News a gente evidencia alguma coisa que a Nintendo tá fazendo de errado ou que a gente gostaria que melhorasse, e dessa vez eu tô parabenizando o evento que a Nintendo fez aqui de Mario Strikers Battle League na Copa Latinoamérica. Quem tá acompanhando sabe, aqui ó, por exemplo, no universo Nintendo, Mario Strikers Battle League Copa Latinoamérica, finais acontecem hoje e Brasil disputa título sul-americano. A Nintendo, ela fez um campeonato em toda a América Latina de Mario Strikers Battle League, ainda em clima de Copa do Mundo, e foi super legal o que eles fizeram, né? O Brasil teve um representante que foi o Edu, que foi pra Copa Latinoamérica. Infelizmente ele não foi o vencedor, já falo pra vocês quem foi o vencedor, mas olha que interessante, cara. A Nintendo, ela contratou casters profissionais. Olha que legal. Tu já vai pra sua tela. Então, Rafa Lopes contra Gustavo Luz, Nelson Rebola e Gruntar, eles fizeram a cobertura aqui do evento completamente em português, com narração em português, o que é muito bacana, porque esse foi um evento que aconteceu em toda a América Latina. Então, dependendo de qual país você tem registrado ali no seu Facebook, porque tudo foi streamado através do Facebook, você entrava ali e você via os streamers falando em espanhol latino-americano, né, fazendo a cobertura. Mas como o Brasil é o único país aqui da América Latina que fala português, eles fizeram uma stream específica para o Brasil em português, com narração profissional, e foi algo de boa qualidade, cara, que eu fico feliz, né? A JV Light foi quem organizou esse campeonato. Eu gostaria de ver a Nintendo fazendo isso cada vez mais, de repente com Super Smash Bros. E alguns outros jogos que mais pessoas tenham, né? Já que Mario Strikers Battle League, infelizmente, nem tantas pessoas assim têm para poder participar. Eu sei que muitos de vocês falaram para mim, poxa, Coelho, precisa comprar o jogo para poder participar, né, e tal. Precisava, né? Eu gostaria de ver a Nintendo organizando isso muito mais. Eu lembro que na época do GameCube eu fiz uma participação, né? Eu participei de um campeonato imenso que eles fizeram, dessa vez assim, em louco, né? Foi em um grande galpão lá que eles organizaram de Mario Kart Double Dash. E eu fiquei entre os 8 primeiros colocados naquele campeonato. Fiquei muito feliz, né, de ter participado. Dessa vez eles fizeram online, e um campeonato que não era só, tipo, na cidade de São Paulo. Era em toda a América Latina, todo mundo podia participar. A Nintendo, ela enviou brindes para os criadores de conteúdo para poderem acompanhar os eventos. Cara,
cara, foi bem organizado, assim, foi legal. Claro que, como todo campeonato, existem alguns problemas que acontecem e tiveram, sim, problemas na organização que foram criticados também na época, mas de modo geral, eles conseguiram fazer o evento dar certo. Infelizmente, como vocês viram aqui, o Brasil, ele não levou, né, a taça, né? Quem levou foi o México, dessa pessoa aqui, ó. Parabéns ao Adogag do México por ser o campeão da Copa. Eu até falei assim, ó, Brasil perdeu a Copa 2 vezes em 2022, mas tudo bem, o Dudu, ele representou a gente muito bem, ele perdeu ali nas prorrogações, foi muito legal o campeonato. Eu não pude acompanhar ao vivo aqui com vocês, porque estava acontecendo o Coelho Awards simultaneamente. Eu gostaria de fazer a cobertura disso, né, ao vivo também, ia ser bem legal, mas assim, cara, parabéns aí, inclusive pros casters, parabéns a JV Lat e a Nintendo, foi um evento super legal, que deu bastante o que falar também na comunidade, e eu adorei ver os resultados, então parabéns aí, Nintendo. Bola dentro, né, literalmente. Eu gostei que eles fizeram bastante propaganda também nas redes oficiais da Nintendo ali do Twitter, nas redes oficiais da Nintendo lá no Instagram e, claro, também lá no Facebook. Eu acho que a stream poderia ter acontecido simultaneamente também lá no Twitter, em outras redes da Nintendo brasileiras, né, mas não, foi só lá no Facebook, o que também, né, atrapalha um pouquinho na divulgação do evento, mas foi super legal, cara, então parabéns aí, Nintendo, queremos ver mais disso, né. As críticas que a gente vem fazendo à Nintendo, muitas vezes, a gente continua porque tem sempre muitas coisas a melhorar, mas muitas delas, elas estão sendo atendidas, né. Uma outra, vocês devem se lembrar no final do ano passado, que muita gente reclamou que a Nintendo, ela sequer citou o aniversário de 40 anos de Donkey Kong, cara, que é a franquia que colocou a Nintendo no mapa, mas a Nintendo tá melhorando isso também. Recentemente eles vêm celebrando um pouco mais as suas franquias, por exemplo, aqui eles falando na perfil brasileiro, hoje completam 25 anos que Yoshi Story foi lançado por Nintendo 64, já cheguei a comentar isso também aqui no Coelho News, então isso é bem legal, parabéns aí, Nintendo. As coisas boas a gente tem que parabenizar e as coisas que ainda precisam melhorar, a gente tem que, né, levantar à tona e cobrar melhorias também, então a gente segue fazendo isso aí. Deixa aqui nos comentários se vocês deram uma olhada lá no campeonato da Nintendo, o que vocês curtiram, vou deixar os links aqui na descrição, quem não viu ainda, porque foi bem legal, então deixa aqui nos comentários, beleza? Agora, amigos, a galera que acompanha a Nintendo no Brasil não é boba, cara. Infelizmente, a gente sabe de um probleminha que a gente tem na maior parte dos sites que fazem cobertura de games no Brasil, que acabam deixando a Nintendo de escanteio, ou quando vão informar sobre a Nintendo, às vezes falam algumas coisas que não são bem a realidade. Então eu queria tirar um momento para fazer uma crítica construtiva. Não quero, né, criticar ninguém, nem detonar ninguém, mas falar que as coisas podem ser um pouco melhores do que vem sendo nos últimos anos. Não é à toa que quem gosta de Nintendo, cara, acaba procurando os youtubers que falam de Nintendo, acabam procurando muito mais, por exemplo, as opiniões do PH, né, lá do The Anime, que é um cara que realmente faz a cobertura de Nintendo, assim como outros profissionais da indústria, da imprensa, que fazem um bom trabalho também, mas de modo geral, eu ainda acho que falta muito cobertura e entendimento dos produtos da Nintendo no Brasil, e eu entendo o motivo disso, tá? A Nintendo, mais uma vez, ficou muitos anos fora do mercado brasileiro, e aí duas coisas aconteceram. Tanto os profissionais deixaram de jogar muitas vezes os jogos da Nintendo e se aproximaram de outras plataformas, então tem mais familiaridade com esses assuntos, né? Quanto os fãs também deixaram de se interessar tanto assim no Brasil. A gente sabe que Nintendo no Brasil é minoria, apesar de que no mundo inteiro os produtos da Nintendo serem os mais populares no mercado de videogames. Hoje em dia é assim, né? O Nintendo Switch, ele é mais popular, ele tem mais vendas assim pro público geral do que os outros videogames, mas no Brasil é o inverso. É por isso que causa tanta confusão nas pessoas quando a gente fala esse tipo de coisa, porque a visão que a gente tem aqui no Brasil é que é dominado principalmente pelo PlayStation. Xbox também tem uma grande força aqui, mas PlayStation é muito forte aqui. Então, naturalmente, um site, quando ele pensa em cobrir games, ele vai se focar, né, nesses conteúdos que vão abranger mais públicos, as pessoas vão querer mais acessar. Só que aí, cara, acaba acontecendo esses problemas que quando vão falar de Nintendo, falam besteira. A mais recente foi essa matéria aqui do Olhar Digital da UOL, né, que infelizmente acabou falando algumas coisas que são verdades e por um viés bastante errado também, acabaram falando algumas informações que não faz muito sentido. E a matéria foi a seguinte: o grande problema da Nintendo, ela ficou pra trás. Recentemente, em novembro, a gente teve uma matéria, né, internacional, gringa, falando sobre esses problemas e falando principalmente, pegando da parte tecnológica do Nintendo Switch, dizendo que o hardware do Nintendo Switch, ele tá atrasado comparado com o hardware de outros consoles, né? Desde que o PlayStation 5, até mesmo o PlayStation 4. Mas, na minha visão, o mercado, ele atende diferentes pessoas com diferentes questões, né? Por exemplo, no PlayStation 4, no PlayStation 5, a gente não consegue jogar os jogos portátil. Essa é a coisa mais óbvia do Nintendo Switch.
Switch. E é claro que ele vai ser um hardware defasado comparado a isso. No Brasil, a gente ainda não tem, por exemplo, o Steam Deck. Mesmo lá fora, o Steam Deck, que tá ganhando uma certa popularidade, ele não chega nem perto de ser um console com a popularidade de um Nintendo Switch. As grandes empresas que dominam hoje o mercado de consoles são três, cara. É a Sony com o PlayStation, é a Microsoft com o Xbox e é a Nintendo com o Nintendo Switch. Então, ainda não há uma grande competição direta de aparelhos como o Steam Deck ou dos vários outros, como aquele da Logitech. Todo ano lançam pelo menos uns 2 ou 3 que são os, entre aspas, Switch Killers, que são os que vão roubar o espaço do Nintendo Switch no mercado. Mas na verdade, cara, isso não tem acontecido por motivos que a gente entende, né? São os jogos exclusivos, é o nome da Nintendo, é realmente o foco dos consoles. A pessoa, quando ela pensa, pô, vou comprar um videogame, ela não pensa logo no Steam Deck, porque o Steam Deck ele ainda é um aparelho mais para entusiasta. Enquanto quando a pessoa pensa em jogar videogame, a pessoa comum que vê a propaganda na televisão, que gosta de videogame, ela vai pensar no PlayStation, no Xbox ou no Nintendo, que são os mais conhecidos, né? Não são tanto assim para entusiastas, são meio que para todos. O Steam Deck ele ainda é uma peça de tecnologia, ele é um PC portátil, né? Ele é uma peça que você precisa ter um certo entendimento ali para poder extrair o que ele traz de melhor. E ele é mais caro também, e tem essas questões todas. E aí eles começam a desenvolver um argumento aqui dizendo que o Nintendo Switch, ele possui gráficos muito mais simples que os videogames da sua geração e fica ainda mais para trás quando comparado com os consoles mais recentes, né? O Xbox Series, o PlayStation 5. E aí eles falam que a Nintendo mesmo assim continua oferecendo suporte a esse dispositivo como era feito aos consoles anteriores. Mesmo o hardware do Nintendo Switch indo na direção oposta da outra geração, né, da nova geração, que é oferecer de fato gráficos mais simples, coisas mais simplificadas, mas você ter um tempo de bateria longo, você poder ter os seus jogos rodando ali em modo portátil nativamente, enquanto que o resto da indústria busca mais poder, mais gráficos, mundos mais impressionantes, né? Que de acordo com a matéria, eles discordam um pouco disso, dizendo que o Nintendo Switch vai um pouco na direção oposta. Até aí tudo bem, a gente entende, é uma escolha de consumidor. A gente sabe na hora de comprar o Nintendo Switch que ele não vai ter o poder de PlayStation 5. Afinal de contas, o Nintendo Switch, se você tira os Joy-Con, ele é quase da finura de uma barra de chocolate, né? O PlayStation 5 é uma torrezinha, eu tenho um lá em casa. Só que aí, cara, a gente acaba lendo frases como essa aqui, ó. Para a marca, no caso a Nintendo, é um grande erro continuar vendendo esse produto com uma qualidade tão abaixo dos seus concorrentes. A gente já fica pensando, cara, como? Como que a pessoa pode dizer isso, sabe? Por que seria um grande erro para a Nintendo continuar vendendo o Nintendo Switch com uma qualidade tão abaixo dos seus concorrentes, sendo que qualidade aqui é uma coisa realmente de opinião, né? Porque você pega um Super Mario Odyssey, um Zelda Breath of the Wild, um Xenoblade Chronicles 3, um Mario Kart 8 Deluxe, você pega até um jogo multiplataforma como o Nier Automata, cara. Por que a qualidade dele é tão abaixo dos seus concorrentes? Não é, mano. Tem um perfil, cara, no Twitter, que é o canal Beatsman. Ele tem feito algumas comparações ali entre Nintendo Switch e PlayStation 5, né? Fazendo uma brincadeira no sentido que a gente entende que o hardware do Nintendo Switch ele ser mais fraco, ele vai ter uma qualidade, né? A gente entende o que quer dizer ali, uma qualidade de imagem, uma fidelidade visual muito aquém. Mas ele vem fazendo algumas comparações no sentido assim, qual jogo eu tô jogando agora? É no PlayStation 5 ou é no Nintendo Switch, né? A gente vê o The Witcher ali rodando no Nintendo Switch, claro, tem menos grama, tem menos coisas ali, mas tá rodando muito bem. Então o que é uma qualidade tão abaixo assim dos seus concorrentes? Sendo que, cara, eles oferecem coisas diferentes, né? Pra muitas pessoas, inclusive pra mim, o Nintendo Switch, ele é muito impressionante, cara. É muito impressionante você ver um jogo como The Witcher 3 rodando no seu Nintendo Switch ali, mesmo você tendo esse jogo rodando num PlayStation 5 a 4K, 50 FPS. O The Witcher no Nintendo Switch ali pequeno tem uma grandíssima qualidade, cara, oferecendo algo que os outros consoles não podem oferecer. Então o que é isso aqui, Olhar Digital, dizendo que é uma qualidade tão abaixo? E qual seria esse grande erro que a Nintendo tá cometendo de vender esse produto? Aí eles ainda falam, isso faz com que outros itens tecnológicos ganhem mais destaque do que o Nintendo Switch. Eu não sei da onde que saiu essa informação, que se a gente for olhar, cara, a gente vê que as vendas do Nintendo Switch tem muito mais destaque, muito mais expressão do que os outros consoles. A gente consegue ver aqui, semanalmente, o Nintendo Switch sendo no mundo inteiro o videogame mais vendido. Então qual que é o grande erro que a empresa está cometendo? Qual que é o grande destaque que as outras plataformas estão tendo que o Nintendo Switch não está tendo? Sendo que os números, eles mostram o exato inverso disso. Então assim, galera, eu discordo bastante da visão que essa matéria vem trazendo. Eu acho que eles fizeram, né, esse editorial de uma forma que passa uma informação que não é real, né? Não é bem a realidade que a gente vê acontecendo no mercado. Sabe uma outra crítica? A cobertura das notícias mesmo. Você entra em sites como o Universo Nintendo, tá aqui o anúncio. A Lenda do Herói 2 foi anunciado para Nintendo Switch. Neco Neco Rampage foi anunciado. A do
Domativa e o Cellbit confirmam o lançamento de Enigma do Medo para Nintendo Switch. Você entra aqui no Nintendo Boy, tem uma página inteira dedicada a Coelho Awards 2022, os principais anúncios que foram anunciados, né, de jogos que estão vindo para Nintendo Switch. Você entra aqui, cara, no portal Project N, tem uma matéria também trazendo quais são os jogos que foram anunciados. Você entra aqui no Nintendo Blast, olha lá, Kalinur foi anunciado, Cyber War Neon City, A Lenda do Herói foi anunciado. Você entra aqui no Reino do Cogumelo, a mesma coisa, cara. Vários jogos foram anunciados, cara, no Coelho Awards, que foi aqui o Cyber War, o Kalinur, o Shield Maiden, o Tormenta, Memórias da Tempestade, o novo jogo do Bagdex, e são anúncios muito relevantes, cara. Mas a gente não vê a cobertura na maioria dos sites de games no Brasil. Eu acho que falta um pouco, assim, falando numa boa mesmo, eu acho que falta um pouco a cobertura da imprensa nacional quando se trata de Nintendo. Eu não tô falando que tinha que falar que era do Coelho Awards, não, nem nada disso, até o mesmo universo Nintendo, a gente tem uma ótima relação. Eles postaram aqui, ó, Domativa e Cellbit confirma o lançamento, eles não têm qualquer menção do Coelho Awards, mas isso aqui é um jogo muito relevante, foi um financiamento coletivo milionário, foi um financiamento, um dos maiores que a gente já teve no Brasil, é um lançamento de peso, cara, que foi anunciado. Esse aqui, ele foi anunciado em outros sites, em outros momentos. Quando é anunciado pra Nintendo, a gente não ouve falar. Eu até entendo que no final do ano, cara, a gente tem ali um recesso das pessoas, o pessoal que tá trabalhando, mas a gente entra nos sites e a gente vê que eles continuam sendo atualizados, só que eles não escolhem muito essas notícias pra poderem dar. Se você entra aqui, por exemplo, no site do Coelho Awards, tem ali, ó, você clica em Saiba Mais, tem todos os documentos aqui pra imprensa que sequer citam o Coelho Awards, e não precisa, porque essa é a notícia em si. Tormenta é o maior RPG brasileiro, cara, vai ganhar um novo jogo, é um baita de um anúncio que a gente vê em vários sites que cobrem Nintendo, mas a gente não vê em outros sites tanto assim quanto poderia ter, sabe? Quando a gente pega o público brasileiro de Nintendo no Brasil, a gente sabe que a galera, ela tem uma faixa etária um pouco mais alta, são pessoas que muitas vezes curtem Nintendo com as suas famílias, são de 20 a 35 anos ali, é a faixa maior. Já são adultos, cara, que curtem videogames, que ficaram um tempão desde a sua infância gostando ali daquele conteúdo, e eles sabem aonde consumir um conteúdo que respeita meio que o interesse deles, né? Um conteúdo que realmente entrega aquilo que eles têm interesse. Eu entendo que Nintendo e muitos dos outros sites, eles possam não ter uma expressividade tão grande de números, mas eu percebo que nos sites que realmente fazem uma cobertura grande, esses sites multiplataformas, que fazem uma cobertura muito boa de Nintendo, a gente vê esse público migrando para esses sites, esse público utilizando esses sites. Um bom exemplo que eu falei mesmo foi o próprio PH lá do The Anime e tudo mais. A gente vê muito interesse em ouvir o que ele fala, né? Entre outros profissionais, é porque o PH é um relativamente icônico ali, ele consegue algumas informações exclusivas sobre Nintendo, né? Uns leaks, uns vazamentos, então por isso que eu tô usando ele especificamente de exemplo, mas tem vários profissionais que fazem isso muito bem. Só que as pessoas, elas continuam utilizando os especializados, os youtubers, e não tanto os sites de imprensa, entre aspas, tradicional de games no Brasil, porque eu não acho que eles fazem um trabalho tão completo quanto poderia ser, assim como eles fazem com outras plataformas. Então assim, é numa boa que eu tô falando isso, é uma crítica construtiva que eu gostaria de ver melhorando nos próximos anos, porque a Nintendo, ela tá se fortalecendo no Brasil. A gente vê ela voltando pro país, a gente vê ela realmente começando a investir cada vez mais, e assim como os criadores de conteúdo que ficaram de fora das trends de TikTok, dos vídeos curtos, eles acabam ficando um pouco pra trás e outras pessoas acabam crescendo e tomando uma evidência por causa de uma mudança de mercado. É isso que vai acabar acontecendo com esses sites que são de games, que vivem disso, mas que não fazem uma cobertura tão expressiva de uma das plataformas mais importantes dos games hoje em dia, que não para de crescer no Brasil. A gente vai acabar tomando um pouco esse espaço, porque suprimos essa demanda, né, que a gente tem. Mas eu gostaria muito de ver isso sendo mudado, por isso que eu tô trazendo aqui no canal. Eu acho que eles fazem um ótimo trabalho, às vezes eles dão umas tropeçadas, mas eu gostaria de ver cada vez mais esse trabalho melhorando, assim como o meu próprio trabalho. Eu dou umas tropeçadas também, e a gente recebe críticas, e a gente melhora, a gente aprende, e faz parte isso, né, do mercado. Mas essa aí é minha crítica, eu queria saber o que vocês acham disso, deixa pra mim aqui nos comentários. Galera, agora uma parada séria tá acontecendo aí no Nintendo Switch, mas não apenas nele, mas também no 3DS e no Wii U, cara. Uma vulnerabilidade severa de segurança. Talvez vocês tenham visto uma série de matérias como essa aqui nos últimos dias. Mario Kart 7 ganhou uma atualização depois de 10 anos, né? Muitas matérias falando sobre isso. Nossa, por que a Nintendo tá atualizando um jogo tão antigo, não tem conteúdo? Tem Mario Karts muito mais recentes. É uma plataforma que a Nintendo já oficialmente descontinuou, que é o 3DS. Por que o jogo tá sendo atualizado? Bom, agora a gente descobriu o porquê. É por causa dessa vulnerabilidade que foi descoberta. Então fiquem atentos e atualizem os videogames de vocês, principalmente se vocês ainda jogam esses jogos ativamente, porque não é só 3DS não, tá? É o Wii U e Nintendo Switch. Olha só, uma vulnerabilidade grave conhecida como esse código aqui foi
encontrada em vários jogos do Nintendo Switch, 3DS e Wii U. E aí essas 3 pessoas aqui foram creditadas pela descoberta. A vulnerabilidade descoberta pela primeira vez em 2021 já foi relatada à Nintendo. E o exploit, né, que eles fazem, essa vulnerabilidade, é especialmente significativa porque o dispositivo da vítima pode ser facilmente controlado, cara. Isso pode ser feito simplesmente tendo uma sessão de jogo online com um invasor. Por exemplo, eu entro pra jogar normalmente um jogo ali online, igual eu sempre faço, e aí o invasor que tá jogando online junto comigo, ele pode tomar controle do meu videogame. E olha, pensa que isso é muito sério, porque esse controle não é só de roubar dados, de pegar, quer dizer, só de roubar dados entre aspas, porque isso é muito sério, né? Mas não é roubar apenas dados, mas o cara, ele pode pegar, por exemplo, a câmera do seu Wii U ou do seu 3DS e fazer vídeos de você, tirar foto sua, porque ele tem completo controle sobre o seu videogame, porque você entrou numa partida online com ele graças a essa vulnerabilidade. E é por isso que a Nintendo, ela vem fazendo essas atualizações dos seus jogos, né? E tem outros que foram descobertos. Aqui, nesse aqui, ele mostra uma pequena explicação, né? O console do cara, ele tá ali modificado, né, para poder fazer esse exploit, e outra pessoa simplesmente se conectou online com ele, né? Olha lá, ó, sending payload, o cara tá enviando ali os códigos pro videogame da vítima, e a vítima tá aqui, ó, jogando, de repente o videogame dela começa a acontecer tudo isso aí, o cara consegue injetar código no videogame da vítima simplesmente por estar jogando online com ela, cara. Isso é bizarramente sério. E a gente tem falado de alguns updates meio que do nada que a Nintendo tem feito, né? No último Coelho News aqui, alguns atrás, a gente falou de um update silencioso que nem requer que as pessoas, né, reiniciem os seus videogames. E aí a gente pode ver aqui, ó, como você pode ver, a Nintendo começou a resolver a situação. Além de Mario Kart 7, o exploit foi corrigido em Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, ARMS, tudo isso jogo ativíssimo de Nintendo Switch. Splatoon 2 e Super Mario Maker 2. Aparentemente também foi resolvido em Splatoon 3 e o Nintendo Switch Sports há um tempo atrás. No entanto, os títulos de Wii U afetados, como Mario Kart 8 e Splatoon original, não foram corrigidos e não tá claro se alguma atualização está em andamento. Eu acredito que sim, já que a Nintendo atualizou o 3DS, o Mario Kart, né? Então eu acredito que ela vai fazer isso também. E é engraçado porque, assim, essas matérias, elas chegam um pouco tardes, né, à mídia, para menos pessoas ficarem sabendo e acabarem utilizando isso para afetar cada vez mais vítimas nos videogames. Agora que está sendo corrigido, foi corrigido em vários videogames, elas são avisadas. Então, atualizem os seus jogos aí, é muito importante, fiquem ligados, né, nessas versões desses jogos em outros consoles, porque isso é sério, cara, e pode acontecer com qualquer um. Agora, pra gente fechar, galera, 2 notícias interessantes, e a primeira tem uma parte pessoal que eu gostaria de falar pra vocês. Saiu a notícia de que o Sakurai, ele está semi-aposentado, né? O Sakurai fez uma série de entrevistas dizendo que ele tá muito feliz ali, que o canal do YouTube dele tá indo muito bem, que ele tá tendo mais de 99%, né, de likes nos vídeos dele, que ele tá muito feliz com a recepção das pessoas, e cara, que ele se sente meio que semi-aposentado. Ele continua trabalhando ali, fazendo as coisas que ele gosta, pegando alguns projetos, mas ele tá de boa, vivendo a vida dele, ele tem o dinheiro dele. Cara, é o que eu falei aqui nesse tweet pra quem me segue lá. Eu, particularmente, entendo muito o Sakurai. O cara, ele tem dinheiro e prestígio pra viver o resto da vida inteira dele sem precisar trabalhar. E pra quem não tá ligado, o Sakurai, ele é o cara que criou Super Smash Bros, ele é um dos pais, ele é o pai do Kirby, né, por exemplo. Ele é um cara que ele trabalha, por exemplo, quando fazendo o Kid Icarus Uprising que ele fez, ele reformulou um personagem muito querido da Nintendo, né, e se transformou ele em algo muito mais querido atualmente. E o Sakurai, ele não é um funcionário da Nintendo, ele tem a própria empresa, né, e ele presta serviço pra Nintendo, né, então é interessante isso. Ele abriu uma própria empresa, por exemplo, só pra poder trabalhar em Super Smash Bros. Então não é como se ele tivesse algum vínculo também que ele precisaria ter. Ele tá vivendo bem, ele poderia ficar sem trabalhar, só fazendo algumas pequenas aparições muito rentáveis, igual, por exemplo, o Red, ele faz, né? Mas o Sakurai, ele não consegue, cara, porque ele gosta do que ele faz. E por isso ele tá semi-aposentado. Ele não precisa, tipo, trabalhar pra alguém, obedecer datas de entrega de jogos e nada disso, mas ele segue trabalhando, fazendo o que ele gosta, cara. E eu entendo ele, porque se eu fosse ele, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu até escrevi aqui, se um dia eu ficar milionário aqui com o YouTube, fazendo, vocês não vão ficar sem vídeos, cara. Eu vou continuar fazendo porque eu amo isso. Eu já fazia muito antes de sequer ter YouTube, cara. Eu não faço isso porque eu tenho algum outro incentivo, eu faço isso porque eu amo, né? E eu não me vejo parando de fazer vídeos. Pelo contrário, eu acho que se eu ficasse milionário, eu ia investir pra poder produzir vídeos cada vez melhores. Aí eu dou o exemplo aqui do Coelho Awards, que foi um baita prejuízo. Aliás, vocês que ajudaram lá, mandando superchat e tudo mais, ajudam a
a abater esse prejuízo, ou eu continuar, né, conseguindo ter um incentivo, porque é caro, mano. E eu tive um baita de um prejuízo que vocês não têm a menor ideia, mas não tem problema, porque eu não fiz por causa disso, cara. Eu fiz porque era um momento de celebração importante, cara, pra nossa comunidade, algo que a gente vem trabalhando o ano inteiro. Então tem coisas que são maiores do que a gente ter ali o AdSense do YouTube, ou um patrocinador, nem nada disso. A nuvem que tava lá, ela não patrocinou aquele vídeo com dinheiro. Eu deixei isso bem claro, inclusive, lá no site do Coelho Awards, né? Aqui, ó. O Coelho Awards recebeu o apoio não financeiro da nuvem, porque ela doou gift cards Nintendo para que pudessem ser sorteados para a comunidade. Então, assim, sem contar os flags, é um vídeo muito longo, tem muitos trailers, a gente recebe flag de música, flag de... cara, é um prejuízo, mas não tem problema, porque vale muito a pena, né? E eu, se fosse milionário, eu ia investir cada vez mais em vídeos melhores. Por isso eu entendo o Sakurai, cara. Ele continua fazendo porque ele ama aquilo que ele faz, apesar dele estar aposentado. Aí eu até comentei, cara, que eu amo muito falar de Nintendo. Eu já fazia isso há muitos anos, antes de sequer existir YouTube. Eu comecei o meu canal, caso vocês não saibam, porque eu fazia vídeos e eu mandava esses vídeos pros meus amigos. Aí meus amigos começaram a postar esses meus vídeos nos canais deles, né? Quem conhece a história sabe disso, quem acompanha lá há muitos anos sabe disso. E aí eu vi que a galera começou a curtir, eu comecei a postar, né? Os dois. Eu postava no canal deles e também no meu canal. E aí, cara, eu descobri que essa parada é minha vocação e minha vida foi mudando ao longo do tempo, naturalmente. Por isso que às vezes quando alguém fala assim, ah, Coelho, você tá aí falando desse jogo aí só porque você recebeu da... Não, mano, porque eu compro esses jogos, eu faço isso porque eu amo já a vida inteira, não é por causa de um incentivo externo. Se hoje eu tenho um contato um pouco mais próximo com a Nintendo, porque eles me mandam os jogos, é por causa desse trabalho ao longo dos anos que foi se construindo, mas eu nunca fiz isso por causa da Nintendo, é por causa de mim, porque desde criança eu tenho interesse nisso. Então, cara, eu admiro muito o Sakurai, dele estar semi-aposentado, eu fico feliz por ele. Eu fico triste por mim, porque é um dos caras que eu mais gosto nessa indústria, eu gosto muito dos jogos que ele faz, eu acho que ele é um dos game designers mais brilhantes dessa indústria, mas eu fico feliz por ele, mano, porque é muito cansativo, e o cara realmente apresenta, né, realmente se esforça, né, tem várias notícias aí de que nos processos de produção dos jogos dele, o cara se forçou tanto que deu tendinite nele, que ele foi pro hospital porque tava se alimentando mal, tipo, ele é meio maluco de workaholic, então eu fico feliz dele estar bem, aposentadinho lá no canto dele, mas é isso aí, cara, eu admiro pra caramba esse cara, o Sakurai é incrível, mas ele tá semi-aposentado e eu entendo ele por causa disso, sabe, eu fico feliz aí. E aí, pra fechar, pra quem não estava ligado, pra quem não assina também a Netflix, a nova série do Sonic Prime já está rolando, aquela série lindíssima do Sonic, cara, e o primeiro episódio já está disponível gratuitamente no YouTube, amigos, então fiquem ligados aí, vocês já podem assistir lá no canal, né, tá em inglês, né, infelizmente, não tá na Netflix do Brasil, mas vocês já podem assistir, olha como tá lindo, cara, é muito bonito esse anime, e pra criançada aí, pros adultos também que gostam de Sonic, então dá uma olhada lá no Sonic Prime, tá disponível tanto na Netflix quanto o primeiro episódio gratuito no YouTube da Netflix também, beleza? E esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje, foi um Coelho News meio longo, né, a gente teve muita coisa aqui pra falar, elogios, críticas, mas faz parte, cara, disso aí tudo, então muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho aqui no canal, muito obrigado a vocês que dão apoio, muito obrigado a todo mundo que deixou um like aqui no vídeo, que ajuda pra caramba, que se inscreveu aqui no canal Coelho no Japão, ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro aí de todo esse trabalho, de tudo sobre o universo Nintendo. Se vocês não assistiram, cara, assistam lá o Coelho Awards, foi um trabalho muito legal que a gente fez ali pra vocês, foi uma celebração da comunidade, então muito obrigado a todos que acompanharam, foi um sucesso, cara, foi muito divertido, foi incrível, vários jogos novos aí anunciados. Se você tem um site, cara, que cobre notícias, cobre pelos jogos, cara, Pocket Bravery merece, Neon City merece, Shield Maiden merece, o Enigma do Medo merece, esses jogos todos Bagdex, cara, merece demais o reconhecimento e as notícias, cara, e é de interesse público, tá? São jogos brasileiros, então escrevam aí as notícias e tamo junto, amigos. Lembrando que os patrocinadores aqui desse vídeo são a loja Trilogy Games, vou deixar o link deles aqui na descrição, tem Nintendo, PlayStation e Xbox, vou deixar o Instagram deles aqui também, que eles se comunicam direto aí com os fãs, tá? Então fiquem ligados aí na Trilogy Games aqui na descrição. Quem quiser apoiar mais o meu trabalho, amigos, entra lá em coelhanojapão.com/Amazon, já deixa favoritado aí na hora de comprar alguma parada, cara, usa os meus links afiliados da Amazon, na descrição tem os produtos que eu recomendo pra vocês, como os micro SD cards, os consoles, os jogos, né, a mídia física nacional e tantos outros acessórios aí, tá aqui na descrição pra vocês. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!